Oi! Hoje é a resenha do livro Ressurreição de Machado de Assis, aqui no nosso projeto em 2018 de lermos todos os romances publicados pelo autor. Antes de começar aquele rápido aviso, você já está participando do sorteio de livros em comemoração a 1 ano de canal? Se não, confere no link aqui em cima como você deve proceder para responder a pergunta: qual desses 4 livros você quer ganhar? Ou então, qualquer outro título à sua escolha. Vamos agora à resenha de hoje. Ressurreição de Machado de Assis, livro publicado em 1872, que trata-se do seu primeiro romance, ainda na fase romântica. Agora vamos combinar, né? Machado é mais conhecido por seus 3 grandes livros, que são Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borbas e Dom Casmurro, todos eles da fase realista. Já Ressurreição pertence à sua fase romântica, e sim, claro, é uma história muito mais leve, descompromissada e sem grandes objetivos, acho eu. Embora o próprio Machado faça algumas alusões ali nas advertências, logo no começo da publicação, que vale a pena a gente dar uma pequena lida. Por exemplo, ele fala assim: não sei o que deva pensar desse livro, ignoro, sobretudo, o que pensará dele o leitor. A benevolência com que foi recebido um volume de contos e novelas que há 2 anos publiquei, me animou a escrevê-lo. É um ensaio, vai despretensiosamente às mãos da crítica e do público, que o tratarão com a justiça que merecer. Mas daqui ele também fala outras coisas bem interessantes, como por exemplo, já alfinetando aqui logo no parágrafo seguinte: a crítica desconfia sempre da modéstia dos prólogos. E tem razão, o próprio Machado quis isso. Geralmente são arrebiques de dama elegante, que se vê ou se crê bonita e quer assim realçar as graças naturais. Ou seja, o Machado ele já é irônico aqui nas advertências do seu primeiro livro. Curiosamente, ele não é dessa maneira no corpo aqui dessa obra de Ressurreição. Mas enfim, do que se trata a Ressurreição? Bom, conta a história do médico Félix, um sujeito que batalhou bastante. Tipo, ele trabalhou realmente, não fez corpo mole, mas por culpa do destino ele acabou ficando rico, coisas de heranças de família. E aí sim, aí bateu uma preguicinha nele. Ele resolveu curtir a vida, virou um bom vivan, e daquele tipo clássico que tem dinheiro, não precisa mais se preocupar com nada e cai nas paixões. Sim, ele frequenta muitas mulheres. E é do tipo que não permanece com elas durante muito tempo, no máximo uns 6 meses, e olhe lá, aí é partir para outra. Na verdade, trata-se de um sujeito muito comum lá para aquela época, né? Quem tinha grana fazia isso. Para quê? Gastar mais esforços com qualquer outra coisa ali na vida, né? Sim, trata-se de um sujeito muito cobiçado pelas mulheres, um partido para as famílias e também um grande entretenimento nas festinhas, nos sarais que existiam lá naquelas épocas dos anos 1800. E é basicamente assim que essa história começa. Félix é convidado por um amigo, o Coronel Moraes, para então participar de um sarau que ele está realizando no primeiro dia do ano. O ano não é especificado, mas a gente pode supor que também seja 1872. Félix ele não quer ir para lá, ele tem outros planos, outros divertimentos, mas acaba sendo convidado por um sujeito chamado Viana, que não é exatamente um amigo seu. Isso porque o Viana é daquele cara bem chato que sempre está tentando se enturmar com os outros, mas na verdade nem possui tanta intimidade para isso. O próprio Félix o considera um parasita. Mas Viana veio ali à casa de Félix com a incumbência de apresentar o convite do Coronel Moraes para ir ao sarau e não deixar brechas de que ele escape deste convite. E durante a conversa ele acaba deixando escapar uma coisa muito interessante. A sua irmã, Lívia, anda comentando muito sobre Félix, uma lembrança antiga. Na verdade, Lívia já se casou há algum tempo, inclusive ela ficou viúva, morava em Minas Gerais e agora está retornando ao Rio de Janeiro. E assim que ela voltou à capital do país, ela ficou citando várias vezes Félix. Viana ficou muito curioso: ué, vocês se conhecem? Na verdade não, Félix inclusive confirma, eles só se viram 2 vezes na vida e foi bem rapidamente. Mas ele fica curioso com isso. E talvez até por causa disso ele aceite ir até o sarau do Coronel Moraes.
Claro que, sendo este um livro do período romântico, já temos estabelecido o casalzinho da vez. Será Félix e Lívia, não há o que ter dúvida disso. Então só ficamos naquela expectativa a partir de então do que atrapalhará os dois, o que fará com que esse amor não vá para frente, quais serão os rivais ou as rivais, quais serão as dificuldades, a sociedade vai atrapalhar, os bons costumes, o que será? O empecilho da vez, que é praticamente só isso que muda de história a história. O próprio Machado tenta dar uma dica do que ele pretende aqui no livro, onde ele diz também lá naquela advertência que eu li alguns trechos. Ele cita, por exemplo, um poeminha do Shakespeare, que trata de traições. Na verdade, as traições geradas por dúvidas. E daí ele acaba arrematando esse texto aqui de advertência. Não quis fazer romance de costumes. Tentei o esboço de uma situação e o contraste de dois caracteres. Com esses simples elementos, busquei o interesse do livro. A crítica decidirá se a obra corresponde ao intuito e, sobretudo, se o operário tem jeito para ela. É o que lhe peço, com o coração nas mãos. Ou seja, o Machado ele também está querendo fazer uma avaliação psicológica aqui desses dois personagens, os dois caracteres que ele cita aqui nesse trechinho, Félix e Lívia. E o que temos aqui de Félix? Félix é apresentado como um grande canalha aqui pra gente. Isso porque ele se comporta assim com as mulheres, né? Ele fica flertando e quando elas correspondem, obviamente, ele permanece com elas durante um pouco de tempo, como eu disse, lá na casa dos 6 meses. Já a Lívia nos é apresentada como uma mulher que amou bastante o seu falecido marido. E realmente nesse ponto ela não nega que o amava e ainda o ama de certa forma. Isso atrapalha um pouco também a relação dela com o Félix. E para entornar o caldo de vez, o Félix, o doutor Félix, ele é muito ciumento, desconfiado das coisas em relação às mulheres que ele permanece unido por um certo tempo. Num geral, Ressurreição não tem grandes narrativas não. Basicamente é só esse comecinho de namoro entre os dois e depois sim, aparecem duas grandes dificuldades aqui no corpo do texto. Depois a história já acaba. Claro que para não gerar spoiler não vou detalhar quais são esses dois princípios básicos das histórias românticas que vão acontecer aqui. Mas claro, trata-se dos tradicionais 1. Triângulo amoroso e 2. Carta misteriosa. São as duas coisas que fazem sempre os casazinhos da vez se separarem, assim que se juntam. Mas para quem já acompanhou lá a leitura conjunta que eu fiz, eu comentei muito sobre talvez uma espécie de problema aqui do texto de Ressurreição. Parece que Machado mudou de ideia no meio do caminho. E eu digo isso porque sempre nessas histórias românticas, sempre tem um personagem que atua como uma espécie de vilão, seja um homem ou seja uma mulher. No caso aqui de Ressurreição, isto não acontece. Esses dois pilares aí, o triângulo amoroso e a carta misteriosa, não são gerados por um vilão. São motivos bem distintos e parece que é nisso que o Machado talvez tenha mudado de ideia. Quando tem o lance do triângulo amoroso, é por causa de um personagem X. E de repente tudo isso é zerado de uma hora para outra, meio que sem motivo aparente. E de repente surge a tal da carta misteriosa que não tem nada a ver com o personagem ali do triângulo amoroso. Ou seja, não há exatamente um vilão aqui na história. Ou melhor, esse da carta misteriosa você pode até dizer que sim, é um vilãozinho mais clássico que quer sabotar o casal. Outra coisa interessante aqui de Ressurreição é a relação dos personagens para os seus interesses. Eles só pensam em paixões e amores, porque na verdade eles não fazem outra coisa na vida. Não há citação do que eles estão trabalhando, de seus hobbies, suas diversões. Claro, um ou outro personagem fala, não, vou viajar para a Europa, descansar, não sei o quê. Na verdade, é só um papo, é uma coisa que se vai fazer no futuro. Não importa realmente para a trama aqui de Ressurreição. Isso é muito curioso porque Machado é sempre crítico da sua sociedade em que viveu, né? Mas aqui não há citação nenhuma. Ou seja, na verdade, a crítica é que as pessoas só pensam nisso, em amor e em paixão. E acabou. Sim, Ressurreição é uma história super leve, não é melodramática, não quer discutir nada profundo, embora o Machado tenha dito lá no começo do livro, na advertência, que sim, ele gostaria de fazer alguns apontamentos interessantes. No final das contas, não dá muito certo, eu acho. De uma maneira geral, dá para dizer que essa história aqui de Ressurreição
é muito fácil de ser esquecida, pois não acontece nada marcante que nos faça lembrar daqui a um tempo. Talvez eu lembre justamente dessa mudança de atitude do Machado, de ter mudado o foco ali da trama, de ter saído do triângulo amoroso para se focar numa carta misteriosa. Por que ele fez isso? Isso me chamou a atenção, talvez seja a única coisa que realmente eu guarde aqui dessa história. É porque é uma história muito simples, né? É só um casalzinho que se encontra, se apaixona, quer ficar junto e acontece dois problemas que atrapalham eles. O final da história, claro, se eles vão ficar juntos ou não, eu não vou dizer, obviamente. Aliás, só para dizer um spoiler, né? Teve uma coisa, um detalhe da história que eu falei, isso vai atrapalhar bastante e que não resultou em nada, que é Lívia. Lívia é uma viúva e depois de um certo tempo ali na história a gente descobre que ela tem um filho. E esse fato dela ter um filho não atrapalha em nada na relação entre ela e Félix. Talvez o Machado tenha perdido boas oportunidades de desenvolver mais a história aqui de ressurreição. Enfim, para a Ressurreição de Machado de Assis, seu primeiro romance, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Bom, é isso! Até mês que vem com a resenha de Memórias Póstumas de Brás Cubas, no dia 29, uma quinta-feira também. Mas, antes disso, nas semanas anteriores, teremos a leitura aqui conjunta e eu espero contar com a participação de todos vocês. E até mais!